Bem, parece que todas as ilusões sobre um encontro entre o ditador Putin e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, se dissiparam. E hoje o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, diz diretamente que parece óbvio que não haverá encontro entre Putin e Zelensky. Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, acrescenta que talvez ambos os lados não estejam prontos para encerrar a guerra. E agora estamos esperando alguma declaração de Donald Trump. E nesse contexto, um dos ataques mais duros dos russos contra Kiev nas últimas semanas. Infelizmente, há mortes, há destruição, prédios da União Europeia e do British Council foram danificados. E isso não é uma política bonita, e isso infelizmente é a realidade. Friedrich Merz afirmou hoje que não haverá encontro entre Putin e Zelensky e que já é hora de anunciar isso publicamente. E também é muito estranha a posição da Casa Branca, onde dizem, ouçam, parece que ambos os lados não estão prontos para encerrar a guerra. Portanto, bem, provavelmente é melhor deixar a guerra continuar. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 28 de agosto. Vamos discutir esse assunto juntos. Além disso, o que esperar a seguir e qual é a posição da Europa, dos Estados Unidos da América e especialmente sobre as garantias de segurança, também surgiram novidades. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty Use. O link está na descrição do vídeo. Hoje, Friedrich Merz diz algo que líderes europeus raramente afirmam tão diretamente. Não haverá encontro entre Putin e Zelensky. Nesse momento, ele estava ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, e dava para ver que Macron, em princípio, concordava com essa frase. A questão é que depois das consultas no Alasca e em Washington, a janela para negociações obviamente não se abriu. Moscou, ao mesmo tempo, ataca a capital ucraniana com mísseis e drones, discute a legitimidade de Zelensky e exige direito de veto sobre quaisquer futuras garantias de segurança para a Ucrânia. Tudo isso torna impossível qualquer conversa sobre um encontro entre Putin e Zelensky na próxima semana, como dito na Casa Branca. Bem, não só inútil, mas prejudicial, porque isso desfoca o foco do que está acontecendo. Enquanto a pauta de informações ficou alguns dias ocupada com a possibilidade de Putin e Zelensky se encontrarem, Trump dizia, eu com certeza vou organizar isso. Em Washington diziam que quase tudo já estava resolvido. Nesse meio tempo, outros processos estavam acontecendo, ninguém estava preparando nenhum encontro, Putin não pretendia parar a guerra, e assim por diante. Agora sobre a Casa Branca, Karoline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, declarou hoje em uma coletiva que ambos os lados não estão prontos para encerrar a guerra, ou seja, nem a Ucrânia, nem a Rússia. As palavras dela imediatamente são tiradas do contexto e começam a ser interpretadas como se fosse um suposto cansaço dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia, mas o contexto é simples. Moscou não está pronta porque tenta incluir no sistema de garantias de segurança para a Ucrânia o seu direito de veto e ao mesmo tempo pressiona com mísseis. Kiev também não está pronta, pois não aceitará um acordo que legalize a ocupação de territórios e troque garantias de segurança por mera retórica. Não é cansaço, e sim falta de assunto para a conversa. Isso precisa ser destacado. Depois o ataque a Kiev. E sabem, eu não vou ler agora o relatório com os números. Infelizmente, até o momento, no momento da gravação, 19 pessoas morreram. Bastam aqui dois detalhes. O ataque de um drone russo muito próximo de instalações europeias e o ataque a uma fábrica turca. Muitos mortos e feridos. Quem viu o vídeo presenciou a explosão, destroços e fumaça densa. No centro de Kiev, entendem que Merz, o chanceler da Alemanha, hoje disse o que disse. Aquilo que muitos tinham na ponta da língua. Em um dia como esse, você não marca uma reunião só por marcar com o ditador enlouquecido e sanguinário Putin, você se ocupa de duas coisas: defesa antiaérea e arquitetura de segurança. E é aí que surge uma ligação importante. A Europa já discute há várias semanas um modelo de garantias de segurança para a Ucrânia semelhante ao artigo 5 da Carta da OTAN, mas sem a adesão da Ucrânia à OTAN. Isso não é uma substituição da OTAN, é sobre a automatização. Ou seja, se houver um ataque dos russos, entra em vigor o snapback de sanções, ou seja, um retorno completo às sanções que estão em vigor agora. Qualquer escalada significa o início automático do fornecimento de armas e o reforço da defesa antiaérea da Ucrânia, uma tentativa de agressão gradual. E a coalizão tem autoridade para reagir sem qualquer consulta com Moscou.
Nesse esquema, os Estados Unidos da América fecham o espaço aéreo e a Europa cuida da parte terrestre. Ou seja, não há missão militar de coalizão no pós-guerra. O mais importante, não há direito de veto russo nessas garantias de segurança. O Kremlin reage a tudo isso à sua maneira. Por um lado, eles dizem que estão prontos para negociações, prontos para discutir alguma coisa. Por outro lado, ataques contínuos contra alvos civis na Ucrânia. E o mantra de que discutir garantias sem a Rússia não leva a nada. Bem, a contradição é tão óbvia que até em Washington, bem, aparentemente, eles pararam de escolher as palavras. Um dos porta-vozes da administração Trump ligou diretamente o ataque a Kiev ao esfriamento da pauta de negociações. Isso não é porque os Estados Unidos da América mudaram de ideia sobre a reconciliação, mas porque não se faz paz sob o uivo das sirenes, declarou. A Ucrânia, nesse contexto, soa bastante firme. Zelensky insiste que as garantias de segurança devem ser iguais ao artigo 5 da OTAN e rejeita legalizar territórios ocupados. Isso, sabe, não é uma pose, é prática, né? Uma abordagem prática e clara. Todas as garantias em papel, sem mecanismos automáticos, já foram testadas na Ucrânia. Houve o Memorando de Budapeste, houve 2 formatos dos Acordos de Minsk, houve o Quarteto da Normandia, nada disso levou a lugar nenhum. Tudo isso são conversas, tudo isso são papéis, e onde a Rússia participa de alguma forma, tudo isso é multiplicado por 0, isso não significa nada. A Ucrânia, infelizmente, teve uma experiência amarga. Por isso, hoje não há disposição para encerrar a guerra com um gesto bonito, eu diria assim. Há disposição para fechar o espaço aéreo, mobilizar recursos financeiros, estabelecer uma arquitetura de segurança, impor sanções à economia do agressor e assim por diante. É essa disposição que todos no Ocidente devem ter. Eu entendo o cansaço das pessoas, sobre o qual agora começam a falar lá, que esperam um encontro entre Putin e Zelensky como um símbolo, como se, ao se encontrarem, já chegassem a algum acordo. Mas um símbolo sem conteúdo é uma ilusão. Nós vimos isso no Alasca. Bem, Putin se encontrou com Trump. Bem, é simbólico. Simbólico. E qual o desfecho dessa história? Nenhum, 0. Só o fato de que Putin esteve no Alasca e tentou se legitimar na comunidade internacional. Hoje, em relação ao conteúdo, podem haver 2 coisas. Uma real desescalada por parte de Moscou e garantias automáticas reais de segurança por parte dos aliados da Ucrânia. Infelizmente, não é nenhuma das opções. O encontro entre Putin e Zelensky é só uma formalidade vazia. A conversa adulta começa no dia em que os alertas aéreos se calam. Sobre as garantias, todos têm em mãos um texto onde a Rússia não tem nenhum direito de veto. E o pensamento final, a frase de Friedrich Merz de que não haverá encontro. Isso não é uma sentença para o mundo em geral. Isso é uma sentença para o otimismo barato, para esse populismo barato, se quiser. E com esse pensamento é mais honesto viver. É preciso fortalecer a defesa antiaérea da Ucrânia, é preciso ajustar aquele mecanismo de retorno das sanções contra a Rússia, é preciso fortalecer o céu dos aliados, é preciso, apertar ainda mais os parafusos econômicos, é preciso fazer de tudo para que os russos não tenham o que comer. Só então eles vão refletir sobre o tipo de guerra que realmente travam. Nesse cenário, se houver um encontro, será sobre o que pode ser feito. Aqui está exatamente o que está escrito, como um plano de ação sem floreios. E algumas fotos, claro, são inadequadas. Agora está claro que não haverá encontro entre Putin e Zelensky. Friedrich Merz afirmou isso publicamente. Lembro que, um dia atrás, o presidente americano Donald Trump afirmou: vamos organizar um encontro entre Zelensky e Putin. Com certeza, acredite. Estarei lá se necessário como terceiro. Steve Witkoff disse que falo diariamente com os russos e negociamos algo, mas na verdade nenhum encontro está sendo preparado. Nenhum encontro está sendo preparado. E é melhor dizer isso honestamente, do jeito que é, do que criar esse ruído de informação, como se as negociações fossem começar a qualquer momento. Por isso vou deixar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Cuidem-se. Tchau a todos.